gente lançou a escola de libertação e uma das primeiras coisas que eu falo quando os alunos entram é o seguinte, eu falo, gente, essa escola não tem a finalidade de formar libertadores, tá? Porque a capacitação, ela vai vir do alto. Então, assim, é uma escola para você se aprofundar, para você estudar mais. É como se fosse uma escola bíblica, vai te ensinar a ter autoridade, né? A gente vai falar sobre vida de oração, enfim. Mas eu não deixo isso como, olha, você vai fazer a escola de libertação e eu vou te dar um diploma e você vai começar a expulsar os demônios. Porque muitas escolas são assim, né? Ah, como que eu sei, pastora, que eu posso ser um libertador? Aí a pessoa vai lá e acha que comprando um curso, ela vai se tornar uma libertadora. E eu falo, não é bem assim. Libertação é um chamado designado por Deus. Então, eu falo que a libertação, ela expulsar os demônios é só a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa que a gente precisa aprender de mundo espiritual, né? Os demônios que ficam na atmosfera, às vezes as pessoas elas se prendem muito nisso, né? Ah, eu vou expulsar o demônio que está na minha vida. Mas existem tronos, influências, raízes. Então essa escola, ela traz toda essa profundidade e eu quero sempre trazer para os alunos remover esse imediatismo deles. Muitos chegam, ai pastora, como que eu faço? Eu quero ser liberto. E aí eu passo os verdadeiros fundamentos, né? Porque a libertação, apóstolo, eu entendo que ela é diária. Todos os dias. Eu entendo que a verdadeira libertação é uma crucificação diária. A gente precisa crucificar a nossa carne, né? Eu tenho aprendido muito isso com o nosso apóstolo querido, meu pai espiritual, Robson, que existe o domínio da carne. Então, existem 16 obras da carne. Então, não adianta a gente querer expulsar os demônios se a gente não consegue governar primeiro o domínio da nossa carne, né? Parar de fofocar, parar de mentir, enfim, parar de blasfemar e fazer coisas, né, que entristecem o Espírito Santo. E tem pessoas que eu vejo até me procurando ou procurando pastores e pastoras que fala de libertação no podcast, e aí há uma procura muito grande. Sei quando tem esse tema, há muita gente, eu preciso ser liberto, e alguns acham que é algo imediato, Exatamente. instantâneo. E vamos dizer, eu vou procurar a pastora Pâmela, em uma semana eu tô liberto, tô resolvendo o problema. É desse jeito que funciona? Esse foi um dos maiores motivos de eu ter encerrado a mentoria particular, eu dava mentoria. Então, a maioria das pessoas, eu posso afirmar que se eu pudesse mensurar em números, 95% das pessoas, elas têm preguiça de orar, preguiça de buscar. Elas não querem viver o que Mateus 11:12 diz. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, com violência, com quem se esforça. Então as pessoas acreditavam que chegando até em mim numa mentoria, eu iria libertá-las, e não sou eu que liberto. A libertação, apóstolo, ela é um portal. E Jesus, ele disse no Novo Testamento que ele expulsava demônios pelo intermédio do dedo de Deus. Então, o que, que Jesus estava falando? Que não era no querer dele, era pelo dedo de Deus. Então, é o próprio Deus que vai libertar. Então, de repente, aquela pessoa ela vai viver um ciclo de libertação daqui a 2, 3 anos. De repente, hoje, não está preparado ainda. O portal da libertação dela não está aberto. Então, eu vejo que existem, apóstolo, muitos protocolos falidos. Então, eu sou muito perseguida na internet por conta disso, porque eu tiro essa falsa sensação que as pessoas têm de atrelar a libertação delas a um ser humano. Ah, eu vou fazer um seminário com a pastora, eu vou fazer uma mentoria com ela. Não, eu posso afirmar, apóstolo, não foi liberto. Expulsar demônio é 5% de toda o gráfico de uma libertação. Se a libertação fosse um gráfico, expulsar os demônios é 5%. 95% são raízes, espíritos geracionais, espíritos guardiões. Então, existem demônios que eles guardam a linhagem familiar de uma pessoa. Então, de repente, o meu bisavô, ele fez um pacto de sangue. Então, existem demônios que guardam essa porta que foi aberta para que ela não venha a ser fechada. Então, esses demônios, eles perpetuam comportamentos para que a maldição na vida de uma pessoa, ela não venha a ser encerrada. Então, o maior problema na área da libertação é os espíritos geracionais, porque
É fácil a gente detectar, apóstolo, os nossos pecados. É fácil. Eu posso pensar hoje, o que eu pequei? Ai, Senhor, eu pequei em pensamento. Senhor, eu fiz uma fofoca. É fácil. Você se arrepende e pede perdão. Mas como você vai pedir perdão e se arrepender de algo que você nem sabe? Você está sendo impactado por algo da tua ancestralidade. Algo que alguém lá fez. Então, muitos aqui estão prestando um desserviço. Então, as pessoas elas vão naquela empolgação. Ah, eu vou marcar que eu vou ser liberto. Não vai ser, apóstolo. Porque existem coisas que estão designadas por Deus. É o próprio Deus que vai abrir o portal para aquela pessoa ser liberta. Então, como que pode ser? Como que uma verdadeira libertação acontece no total, na plenitude, através do fogo de Deus. Porque o fogo de Deus, ele consome as nossas iniquidades. Então, conforme eu vou jejuando, eu vou orando, eu vou lendo a minha Bíblia, eu vou me tornando uma mulher cheia do fogo. Entende? Então, como que foi dito lá no Velho Testamento que Deus veio uma brasa viva e tocou nos lábios, e aí ele falou assim, removo de ti a tua iniquidade, ou seja, veio uma brasa, veio um fogo que tirou toda a iniquidade que porventura estava ali na ancestralidade dele. Então, como que a gente busca esse fogo? Diariamente, é jejum, oração. Então, tem coisas, apóstolo, que vai levar anos para você ser liberto, porque existe uma contaminação. Quando a gente vem ao mundo, houve uma junção ali. Então, teve o sangue do pai e teve o sangue da mãe. Juntou ali aquele sangue contaminado. Então, você não sabe. De repente, teve derramamento de sangue, estupro, aborto, feitiçaria, idolatria. Então, até todos aqueles espíritos geracionais, os espíritos guardiões, eles forem removidos da linhagem de uma pessoa, isso pode levar anos. Por isso, apóstolo, que eu não acredito nesses ministérios que nascem do nada. A pessoa aceitou Jesus ano passado, aí no outro ano, ele já se torna um líder, um libertador. Não foi liberto. Existem coisas que levam anos. E para você ter uma ideia, apóstolo, eu vivi uma libertação há uns 3 meses atrás, né, amor? Eu vivi uma libertação. E as pessoas se chocam. Eu falei isso para os meus alunos, falei assim, gente, não vai se chocar, que a pastora também vai ser liberta. Uma coisa da minha geração. O Senhor falou assim, filha, hoje eu voltei, né? Eu recebi uma oração de 2 homens ungidos. E aí eu voltei, vomitando, passando mal. Falei, Senhor, que mistério é esse? O Senhor falou, você foi liberta. Algo saiu da tua linhagem hoje. Então tem coisas que a gente vai vivendo. Então eu falo para você, não existe libertação instantânea, tá? Não existe. É você pagar o seu preço mesmo. É Bíblia, jejum, oração. Fuja desses tipos de pessoas e líderes que apresentam métodos para vocês imediatistas. Marca aqui comigo que você vai ser liberto. Isso não é verdade. Existem coisas que vão levar anos para sair da sua vida. E você precisa ter paciência de esperar o portal da sua libertação abrir na sua vida. Então, até baseado nisso, pastor, eu já fui pastor de igreja local e cuidando de pessoas, tem pessoas que parece que é acelerado o processo por causa da busca. Ele ora, ele jejua, ele sobe um monte, se consagra, ele lê a Bíblia, e tem um que está lá acomodado, mal ora, mal lê a Bíblia, e parece que é lento. Então esse processo que pode demorar anos, mas ele pode diminuir de acordo com a entrega, de acordo com a busca, ou não tem a ver com a busca? Eu acredito que sim, apóstolo. Porém, a gente tem que tomar cuidado com o trono de Leviatã. Por quê? Todo crescimento exponencial, muito rápido, os tronos eles vão se levantar para trazer algum tipo de corrupção para a vida daquela pessoa. E todo crescimento que é rápido, por exemplo, eu tive um crescimento muito rápido na internet. E se o Senhor não tivesse misericórdia da minha vida, eu estaria perdida hoje, porque eu louvo a Deus de eu ter conhecido os profetas ungidos do Senhor. E teve um momento que Deus, ele me exortou, ele me corrigiu, menos. Você tem que passar pela escola do tempo. Você pode sim viver experiências sobrenaturais com Deus, né? Você pode ser um canal de bênção, evangelizar, ter experiências com o Senhor. O problema é isso subir para o teu coração, o teu crescimento, né? Subir e você achar que você é a glória, que você é Deus. Então, eu tenho um pouco de
incômodo com esses crescimentos muito rápido. Pessoa apareceu na internet ontem, daqui 3 meses já cresceu, passou 100 mil, 200 mil seguidores. Por quê? Porque na mesma velocidade que o Senhor deseja que aquela pessoa cresça, o diabo ele vai querer corromper aquela pessoa, para que ela seja um canal do reino das trevas e prolifere falsos ensinos, né, falsas doutrinas, que traga contaminação. Existem pregações contaminadas. Você ouve a pregação, você sai totalmente contaminado. Então, isso é muito perigoso. Então, eu falo, você pode sim acelerar um processo e você viver coisas que, de repente, o pastor da tua igreja está 20 anos e nunca viveu. Mas cuidado, nunca perca, né, a sua humildade, né, a sua servidão de ter um coração de servo, porque você não é a glória, você não é Deus. Sempre se colocar na posição de último, de humildade, sempre nunca se colocar na presença de Deus ou na frente das pessoas como se você fosse o sabichão, que você sabe de tudo, que Deus te usa. Essa foi a queda de muitas pessoas na internet, apóstolo. A pessoa cresceu, teve líderes assim que na pandemia eles cresceram demais, eu assistia e hoje a gente vê o lugar que essas pessoas estão. É muito triste, porque cuidado, todo crescimento rápido, você precisa cuidar para você vencer a influência dos tronos, porque senão o dinheiro, as mesas, as ofertas, elas acabam corrompendo aquela pessoa. Até falando de oferta, alguns talvez até falam assim, pastora Pam, me ajuda que eu vou ofertar em você. Quer quanto? Não sei se houve essa Já. proposta. Pessoas que querem um atalho, Sim. oferecendo dinheiro para pastores, apóstolos. Isso é errado? Isso é errado. Isso para mim é um pecado. E isso para mim é uma heresia. Isso não tem, para mim, não tem fundamento bíblico. Já teve pessoas me procurando, ai pastora, eu já paguei, fiz oferta de remissão, paguei o cordeiro, paguei tudo isso. Eu falei assim, tá vendo que não tem validação isso daí? Porque você ainda tá aqui procurando ajuda. Porque Jesus, ele veio, ele libertou, em nenhum momento ele cobrou algo para libertar alguém. Toda libertação que vai envolver dinheiro não vai ter uma assertividade na totalidade. De repente você vai num evento de libertação que é pago. Vai ser ali, eu creio que vai te dar um alívio, mas não sai todos. Por quê? Porque envolveu mamon, envolveu dinheiro. Tudo na área de libertação, para você orar, expulsar demônio, querer ser uma bênção na vida da pessoa que vai envolver dinheiro, não vai ter uma plenitude naquilo. Então eu não acredito nesse evangelho que envolve dinheiro. Não cobro nada. Ai, pastora, ora por mim. Pastora, ora por libertação. Aí eu falo, vocês precisam estudar. E às vezes as pessoas até não têm condições. Ó, pastora, apesar da gente ter uma escola, né, a gente paga funcionário, enfim, as pessoas, a gente libera livros, mas às vezes as pessoas não têm condições. Aí eu falo, olha, eu vou liberar a escola para você e assiste, que a tua pergunta vai mudar. Assiste todas as aulas, depois volta aqui. Se você vai continuar perguntando isso para mim, você vai entender que não sou eu que te liberto. Então, tudo que é envolvido dinheiro, aí já se torna para mim, né? Essa é a minha visão de enxergar, respeito quem cobra aí, ele vai prestar conta com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você entra no sistema de mamon, né? Então, você está cobrando por aquilo que é dado de forma gratuita, né? Então, eu penso dessa forma. Tem 3 anos de ministério? 3 ou 4? Eu me posicionei em 2021. 22, 23, 24, 25, tem 4 anos. 4 anos ajudando pessoas na libertação, trazendo ensinamentos, seminários. Qual é a pior batalha nessa guerra espiritual de ajudar? É tronos, é demônio, é a própria pessoa, orgulho? Qual é a maior dificuldade? Eu falo sempre para as pessoas, né, que quando você se posiciona no reino de Deus, você precisa cingir os teus lombos e se preparar para perseguição. Eu sou muito perseguida. Mas então perseguida por quem? Por demônio ou por também. Muitas vezes as próprias pessoas fazem o trabalho dos demônios, né? Mas muita perseguição na internet.
muita perseguição dos demônios. Por exemplo, eu estou enfrentando nesse momento, apóstolo, um alto ataque de bruxaria na minha vida. O que, que a bruxaria faz? Eles tentam bloquear o teu acesso. Então eu fiquei aí uns 2, 3 meses sem conseguir orar, me desenvolver. Tava com a oração bloqueada, tava desesperado, não tava conseguindo orar. Não vinham as palavras, né? Então isso é obra de bruxaria. Então eu acredito que o pior malefício são os ataques dos demônios. Então a gente tem que todos os dias renovar as nossas armaduras, clamar o sangue do Cordeiro. Se você está vivendo um momento de ataque de bruxaria que você não está conseguindo orar, não desista, persevere. Isso aí é uma resistência para você desistir de orar. Eu nunca desistia. Tinha vez que eu ia orar e falei, Senhor, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, mas eu estou aqui pela minha obediência, Senhor. E aí eu começava lá, começava a orar em línguas para ter essa resistência diminuir. Aí, graças a Deus, eu consegui. Ai, apóstolo, eu tô tão feliz. Eu passei essa fase. Eu creio que a cada nova estação, o Senhor, ele permite que esses demônios te aflinjam. Para Deus olhar para você e falar assim: olha, você foi aprovado, agora entra pro próximo nível. Eu consegui. Eu não tava conseguindo nem chorar na oração, apóstolo. Tava terrível o negócio. Uma aridez. Eu aprendi com o pastor Hernani Santos, que é aridez espiritual o nome disso. É um momento de um deserto. Você não sente nada. Então, um dos meus piores momentos, ministerialmente falando, é os momentos que eu estou bloqueada na oração, que eu não consigo ter comunhão com Ele. Aí isso acaba comigo. Isso aí é a pior coisa que existe. É quando eu não consigo me conectar com Deus. Isso é a morte para mim. Eu fico até emocionada de falar. Deve ser difícil. Tem algo que eu vou perguntar, não tem a ver com o ministério tem a ver com o ministério seu, mas não especificamente. Não sei se podia falar isso, se é segredo, mas todo mundo deve saber do seu Instagram, que você mudou lá do litoral para Alphaville. Deus falou assim, você vai guerrear em outra cidade, em outra região. O que te levou a essa mudança grande, né? É uma mudança grande. Eu vou até contar um testemunho sobre isso. Eu já tinha recebido uma revelação que o Senhor ia me levar, que ia me tirar lá do... Me levar não, ainda não, Senhor. Que o Senhor ia me tirar lá da Baixada. Só que eu queria o nome da cidade, né? E aí, a gente, vamos esperar, né? Porque a gente tinha acabado de entrar nessa casa e a gente tinha um contrato. Então, se a gente saísse da casa em 1 ano, a gente não pagava multa. Eu falei assim, Deus, eu vou esperar até novembro o Senhor me falar. Se o Senhor não me falar nada até novembro, eu vou entender que é para eu continuar aqui e aí vou viver os 3 anos de contrato da casa. Aí tá, aí a gente começou a receber. Aliás, a gente achava que era Deus, né? A gente começou a prestar atenção no nome de uma cidade. Falei assim, que estranho, né? A gente ligou ali, abriu o celular e apareceu o nome da cidade. Aí a gente ia se encontrar com alguém falava o nome dessa cidade. Aí a gente começou, acho que tem um mistério essa cidade aí, né? Tô achando que é pra gente ir pra lá. Só que eu não tenho ninguém nessa cidade, né? Não conheço ninguém. Eu falei, nossa, que esquisito, e longe da igreja que a gente congrega, que Deus ia querer levar a gente lá? Aí foi passando e a cada dia que passa se confirmava mais o nome da cidade. Nunca em sonho e nem em visão, era sempre por intermédio de algo no celular, algo na televisão ou alguém falando algo pra gente. Aí tá. A pastora Lorena Sabino, que o pessoal do meu Instagram conhece ela como a pastora dos sonhos, né? Ela é alguém que o Senhor apresentou pra mim, né? E o Senhor selou a nossa amizade. O Senhor falou assim, filha, a partir de hoje, ela vai ser a tua companheira de jornada. Se atenta ao que ela falar, presta atenção, porque ela carrega o meu temor e a minha santidade. Deus falou isso assim pra mim. Aí eu falei, entendi, Deus. Aí convidei ela entrou pra equipe, hoje ela caminha comigo, é uma bênção, mudou pra cá também, depois ela vai te falar. E aí ela começou a ter sonhos comigo, ela, pastora do céu, sonhei contigo, tal. Só que os sonhos, eles eram enigmas que precisavam ser desvendados. Parecia que terminava um sonho, ela sonhava de novo, aí o sonho do pastor Rony complementava o dela, a gente teve que juntar as peças no final e entender o que Deus estava querendo falar com a gente. Aí, resumindo, para resumir a história, que é muito longa, ela foi sonhando, aí ela teve um último sonho. E ela via várias imagens de quebra-cabeça. Ela, pastora, eu sonhei que a senhora ia para uma cidade e a senhora se arrependia amargamente, a senhora chorava. A senhora falava assim, meu Deus, por que eu vim para cá? A senhora ia literalmente para o centro da bruxaria, aonde a senhora ia ficar vulnerável ao ataque dos satanistas e dos bruxos. E ali eles iam conseguir destruir a senhora nessa região. E aí ela falou o nome do restaurante que eu estava, fui pesquisar
justamente esse restaurante era nessa cidade que eu achei que era para eu ir. E aí ela falou, pastora do céu, eu tô lendo o livro do Carlos Ribas e ele conta um testemunho parecido com esse. Ele começou a receber o nome de uma cidade, ele achou que era Deus e eram os demônios querendo levar ele para essa cidade. Olha eu citando o Carlos Ribas de novo. Gosto bastante do ministério dele. E ela, pastora, aborta essa viagem agora, não é para a senhora ir para essa cidade. Porque, né, você vai ficar... Ah, enfim, cancelei a viagem. Falei, tá bom, não vou mais. Você ia lá para ver a cidade. Eu ia para essa cidade para morar. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu entendi que não é para eu ir. Aí o pastor, ao decorrer de todas esses acontecimentos, o pastor sonhou. Aí ele sonhou com o nome de uma cidade. Aí ele chegava num condomínio e um pastor amigo dele falava assim para ele: "Ai, pastor Rony, que bom, você vai ser meu vizinho. Chega aí". Aí se abraçaram, tal, aí o pastor acordou. Aí ele me contou o sonho e falou assim: "Mo, eu sonhei que eu ia para a mesma cidade do pastor Rafael". Eu falei: "Meu, liga pro Rafael agora e pergunta onde, que a gente não sabe onde ele morava. Pergunta onde o Rafael mora, que aí a gente vai juntar ali". Aí ele ligou e o pastor Rafael: "Olha, pastor, eu moro em Barueri". Aí eu peguei e falei assim: "Ah, amor, como a gente já estava com o nome da outra cidade na mente, eu falei assim: amor, deve ser um sonho da carne, porque Deus não está falando Barueri. Só que eram os demônios tentando confundir a gente". Aí eu estava esperando assim um anjo descer e falar assim: "Eis que te digo, arruma tuas malas e vem para Barueri". Só que Deus, ele não fala assim comigo. O Senhor, ele fala comigo, apóstolo, por meio dos acontecimentos. Então começou a ter uma movimentação muito grande aqui em Barueri. Era agenda em Barueri. A igreja do apóstolo é aqui em Barueri. E eu tava assim, tava muito cansativo pra gente, porque a nossa vida toda tava aqui. Aí chegamos um belo dia no culto, o Senhor usou lá os vasos dele para falar com a gente. E ali, de fato, teve a confirmação que era pra gente vir pra cá. Então, eu vim, assim, muito temerosa, né, ansiosa, porque eu não conheço ninguém aqui, mas eu vim obedecer um decreto do Senhor. O Senhor mandou eu vir. Então, eu tenho que obedecer. Mas até eu desvendar esse mistério, demorou alguns meses. Porque a gente fica, muitas das vezes, apóstolo, esperando Deus falar com a gente audivelmente. Olha, mando você sair daí e vir para Barueri. Mas Deus, ele deu vários sinais. E tem coisas que estão acontecendo na sua vida hoje que não precisa nem Deus falar para você. Os próprios acontecimentos, tudo que você está vivendo já está te movendo para viver essa nova estação, né? Então, o que eu aprendi com essa experiência? A gente precisa estar atento aos sinais, porque nem sempre Deus, ele vai chegar em você e vai... Tanto é, apóstolo, que eu estava orando, pedindo: ai, Senhor, usa o apóstolo Robson quando eu estiver com ele para ele falar algo para mim. O apóstolo não falou nada pra gente sobre isso, né? Aí eu falei: por quê? Porque eu creio que tem um momento na nossa vida que o próprio Deus, ele quer tratar com a gente. Ele não vai usar alguém para falar com a gente. Ele vai simplesmente requerer da gente uma busca para que a gente discirna o que ele está falando. Qual é a missão aqui? Primeira missão é vir aqui. Aí depois, o que é? Qual é o propósito? Deus já falou? Já falou, mas eu vou esperar. Mas é segredo ainda. É segredo ainda. Depois, quando a gente terminar, eu falo pro Senhor. Porque é algo assim que a gente tem que cuidar por causa dos tronos, né? E aqui vai pra internet, vai ser, né? Eu creio e profetizo que vai ultrapassar 100 mil visualizações. Amém. Então, muita gente vai ver. Glória então, ainda não é o momento de eu falar, mas Deus já falou o que é. Glória a Deus, em nome de Jesus. Nosso alvo é esse, né? Estamos com 51 mil. Eu estava até conversando com a pastora Pâmela, quando ela veio a primeira vez, eu acho que não tinha uns 20 e poucos mil, a segunda vez já estava com 28, estava crescendo, e hoje nós estamos com 51, mas o alvo é chegar a 100 mil. Você pode ajudar compartilhando esse programa para mais pessoas aí, redes sociais, usa redes sociais, Facebook, WhatsApp, direct do Instagram, e fala: tem um programa abençoado, tem uma mulher de Deus libertadora, pode se chamar assim, libertadora. Não sei se eu gosto de usar esse termo, mas a pastora fala algo bem interessante que está aqui anotado. Eu achei muito forte essa frase. A senhora fala que Deus não usa perfeitos, mas disponíveis. Exatamente. O que significa? Eu creio muito no fundamento dessa frase, apóstolo, porque Deus, ele não vai encher uma pessoa que ela já está cheia.
Então a gente vê na internet muitos teólogos, né? Ah, eu sou teólogo, eu sou isso, eu sou especialista disso. Eu sempre me apresento para as pessoas, eu não gosto de títulos. Eu falo, eu não sei nada, eu sou apenas uma serva de Deus. E eu vejo que Deus, ele é como se fosse. Eu vou trazer um exemplo aqui, apóstolo. Sabe quando uma empresa ela está fazendo uma seleção de funcionários e aí aqueles funcionários, a empresa, a chefe lá do RH, ela vai dar sempre preferência para aquele que não sabe nada, porque aí aquela empresa ela vai conseguir trazer informações e capacitar aquele funcionário de acordo com a visão da empresa, de acordo com o que a empresa quer. Então eu uso muito esse modelo, eu falo assim, com Deus eu vejo que é assim, porque se você chegar para Deus cheio de si, cheio de ideais, cheio de conhecimento e querer limitar Deus a tudo aquilo que você aprendeu numa faculdade, num curso, eu creio que o Espírito Santo ele se aparta de você. Eu creio que Deus ele nos enche quando a gente fica literalmente como uma criancinha perto dele. Tem coisa que eu falo assim, Senhor, eu não sei, eu li essa passagem na Bíblia, mas eu não entendi, Senhor. Às vezes é uma coisa óbvia, mas você tem aquela inocência, aquela humildade de falar, Senhor, me ensina, Senhor, me enche, me capacita. Então eu creio, apóstolo, que um dos maiores motivos do meu crescimento aqui na internet foi justamente eu sempre me colocar nessa posição de humildade, entender que existem pessoas maiores do que eu no reino de Deus, porque tem gente que não aceita alguém que seja maior que ela. Então, aquele orgulho já encheu o coração dela. As minhas ovelhinhas, sabe, quando eu tô lá na conferência do apóstolo, eu fico igual uma criancinha lá. Falei, vem apóstolo, pedindo para ele vir derramar aquela unção, porque eu entendo, eu olho para ele, eu vejo que ele é alguém maior que eu. Ele é um profeta, ele é um apóstolo. E eu sou pequenininho, eu tenho muito arroz com feijão e nem sei se um dia eu vou chegar no nível que ele tá hoje, né? Ele tem uma vida muito diferenciada. Então eu creio que a gente tem que sempre se colocar nessa posição de humildade, de entender que existem pessoas que sabem mais do que a gente e que a gente não é o dono da verdade. Tanto é, apóstolo, que eu não entro em discussão. Às vezes a pessoa, ai, pastor, o que você acha dessa pastora que falou isso? Eu falei assim, não sei. Pergunte para ela, eu não tenho nada para falar dessa pastora, eu não tenho nada para falar desse pastor, que cada um vai prestar conta daquilo que ensina. Então, o meu papel não é vir aqui e ficar acusando pessoas, né? Muitas pessoas, elas entenderam alguns posicionamentos meus de forma errônea. O que eu vim? Apóstolo, eu vim confrontar um sistema. Deus me usa para isso, para confrontar. Mas eu não vim aqui citar nome de ninguém, eu não vim aqui querer ser melhor que alguém, né? Mas a gente tem que confrontar e expor essas raízes, né, inverídicas que estão aí proliferando, tanto na internet quanto nas igrejas. Então eu creio que Deus ele vai usar aquele que se coloca na presença dele como uma criancinha. Você acha que tem muitos líderes de igrejas cativos, precisando de libertação? Ah, com certeza, apóstolo. Ontem mesmo, ai Senhor, não sei se eu falo isso, eu vou falar. Pode falar. Eu tava dando risada com os meus alunos, eu falei assim, gente, tem uns pastores aqui que se for lá numa conferência, eu creio que vai manifestar quando pisar ali naquele ambiente de glória, porque é nítido, né? Você vê, assim, muitos líderes, isso é muito triste, pessoa cheia de orgulho, cheia de si, não tem humildade. E sabe qual que é, apóstolo, um dos maiores erros dos ministérios atuantes na atualidade? É a falta de paternidade, ministério solitário. Você vai perguntar assim, querida, quem é teu pastor, quem é teu líder? Ah, não tenho. Pastora, surgiu da onde? Quem é teu pai espiritual? Quem te ungiu? Quem te disciplina? Quem te corrige? É ministério solitário. Eu não acredito, apóstolo, em ministério solitário. Eu creio num reino. E reino é feito de pais e filhos. Qual que está sendo o maior déficit da igreja? A ausência de paternidade. Então, é vários filhos saindo da onde? Da onde você nasceu? Da onde você veio? Quem te disciplina, quem te corrige, quem te exorta, quem te coloca no teu lugar. A gente precisa disso, apóstolo. A gente precisa ter um líder para a gente se espelhar, para a gente se aconselhar. Então, existem muitos ministérios órfãos. A pessoa sai aí,
ungindo, impondo as mãos, unção contaminada, que deu muito polêmica esse corte, né? Vai aí transferindo maldição para a vida das pessoas, né? Existem muitas pessoas debaixo de maldição porque receberam imposição de mãos de líderes com unções falsificadas. O que é uma unção falsificada? Recebeu algo que não era o tempo de receber. Ah, eu recebi, eu sou pastor. Será que é mesmo que é pastor? Será que é mesmo que essa unção, ela veio realmente de Deus? Então, o maior erro hoje está sendo a falta de paternidade. Então, se você for lá para a Bíblia, Abraão foi pai de Isaac, né? Isaac foi pai de Jacó. Jacó teve José. Então, se você vê, teve uma linhagem ali. Teve o pai, teve o filho teve o pai. Então, as igrejas, isso está em falta. Então, eu falo para as ovelhas do ministério. Eu, como pastor, e o pastor Rony, nós queremos gerar filhos. E vocês vão gerar filhos também, vocês vão ser pais. Então, a gente precisa ter essa conduta dentro do ministério de gerar e ter honra ao nosso pai que nos gerou. Então eu tenho honra ao meu líder, ao meu apóstolo. E eu estou gerando filhas, é onde elas vão, elas falam, olha, depois que eu conheci a pastora Pamela, não é para minha glória, não é para o meu nome, mas isso é princípio de honra, de honrar uma paternidade. Então, o reino, apóstolo, ele é feito de paternidade e filiação. Você pode ver que todo ministério órfão, ele encerra um dia. Ele não tem plenitude. É aquela ascensão. A pessoa cresce, aí daqui a pouco a pessoa cai. Porque ela tem desonra no terreno do coração dela. Ela não honra quem levantou ela não honra, né, quem ungiu ela. Então, mas pastor, é o pastor que me ungiu, amém. De repente você não tem mais contato com a pessoa, mas uma coisa eu tenho certeza, você precisa ter um pai, você precisa ter um líder, você não pode sair e ser uma pessoa rebeliada. Porque tem muitos que falam assim, meu pastor é Jesus. Isso aí, para mim, é uma fala totalmente de uma pessoa rebeliada. Tá, realmente, o nosso pastor é Jesus, mas aqui na terra, quando você erra, quem vai vir e te dar uma correção, uma disciplina? Quem vai chegar em você e falar, olha, você errou? Eu tenho pavor disso, apóstolo. Então, eu sempre busquei isso. Até que o Senhor confirmasse o meu pai espiritual, eu sempre buscava isso com as minhas intercessoras. Porque tem um momento que você fica sem paternidade. Você está esperando Deus te mostrar a tua paternidade. Então, na época que eu estava esperando, eu sempre tive, para a glória de Deus, venci esse trono de Jezabel. Porque Jezabel traz insubmissão. Ela não aceita ter alguém maior que ela. E eu sempre me coloquei na posição de humildade. Não, eu preciso conversar com essa pastora, eu preciso que ele me oriente, que ele me exorte, porque senão, quem vai ser maior que eu e o pastor Rony? Então quer dizer que a gente vai crescer no ministério e não vai ter ninguém ali para, de repente, olha, abaixa aí o rabinho entre as pernas, diminui. A gente precisa disso, porque senão a gente se tornam ministérios orgulhosos. O trono do orgulho está no ministério daquela pessoa. Já chegou nesse ponto de receber a correção e aceitar, ou você achou ruim? Graças a Deus, já. Eu já recebi já uma lapada mesmo. Aí na hora, eu sei que eu venci isso porque eu fiquei calada. Porque qual que é o maior erro das pessoas? Elas querem se justificar. Quando a tua mãe e o teu pai te corrigem, você fica justificando, você fica, ai mãe, você só toma uma varada e você fica quieto. E a tua mãe fala, calada, não quero saber, não quero ouvir. Então o verdadeiro filho disciplinado, ele toma uma varada e ele vai ficar quieto. E ali na hora o Espírito Santo começou a ministrar, fica calada, não responda, porque ele é o teu líder, ele é o teu pai. E se ele falou que você errou, realmente você errou. Então eu fiquei nessa posição, aí deixei, passei um tempo, depois mandei mensagem, né, eu falei assim, meu paizão, me perdoa a forma que eu não, em nenhum momento eu fiquei me justificando. Não foi isso, não foi aquilo. Eu sempre me coloco nessa posição, me perdoa. Tipo assim, eu falo, eu errei mesmo. Eu viajei, eu assumo a minha culpa, porque eu sei que a unção que eu respeito, eu atraio. Então eu atraio, quando eu honro o meu pai, o meu apóstolo, eu atraio honra para minha vida, eu atraio o favor de Deus. Então em nenhum momento eu me coloco nessa posição de não aceitar. Não aceito, porque teve uma fase na minha vida que o diabo me setou demais com isso. De, não pede desculpas não.
olha você é a pastora Pamela, olha, o diabo tentou me setar, aí como que eu desmascaro o diabo? Todas as vezes que ele vem trazer orgulho pro meu coração, eu vou lá e peço perdão pra pessoa, ainda que eu sei que eu tô coberta de razão, é difícil, aí eu vou lá, minha irmã, me perdoa. Eu, sinceramente, eu senti que eu faltei com você, me perdoa. Às vezes a pessoa, porque eu sei que quem vence isso é quem pede perdão. Quem vence não é aquele que saiu de uma discussão com a razão. Quem vence é aquele que se diminui. Olha, ele se diminuiu ainda. Deus viu lá, ela estava certa, mas ela se diminuiu. Ela pediu perdão. Então, são esses que recebem o favor de Deus, não aquele que quer estar cheio da razão, o dono da verdade, eu tô certo. Então eu creio que Deus ele derrama um favor maior na vida dos humildes. Amém. Eu tenho um fato, eu vi um irmão muito tempo atrás que ele chorava na hora do culto, aquele quebrantamento, você olhava assim, olha que coisa linda, aquele choro, chorava, mas aí depois nós descobrimos, né, através da esposa dele, que ele vivia no pecado. Como dá para saber, ter um discernimento, se realmente a pessoa está quebrantada, realmente a pessoa está sendo liberta, ou não tem, ou é só emoção, ou é só carne? Tem como ter esse discernimento? Você fez uma boa pergunta. Existem pessoas, apóstolo, que realmente elas são emocionadas, né? Eu já vi muita emoção. Você vê que não é o Espírito Santo, não. A pessoa tá ali, aí o Espírito Santo te dá um discernimento. Isso aí é emoção, não é o Espírito Santo. Mas eu entendo também, apóstolo, que existem espíritos que eles ficam no domínio, alojados no domínio da nossa carne. Então, pode uma pessoa ter o Espírito Santo e ter um demônio dentro dela ao mesmo tempo? Com toda certeza. Porque... Isso aqui é um corte. Fazer a pergunta, é possível a pessoa ter um demônio e o Espírito Santo junto? Com certeza, sem dúvida alguma. Porque os demônios, eles não ficam no mesmo compartimento do Espírito Santo. Eles ficam... Eu preciso que as pessoas entendam o seguinte: a alma, ela é multidimensional. A alma, ela é uma imensidão. Então, existem... É como se fosse ali, a alma, ela não é um módulo. A alma ela é multidimensional. Então, existem fragmentos da tua alma que estão sob o domínio de demônios. Então, tem um demônio ali que governa aquela área da tua alma. E você pode ser um crente cheio do... Você pode estar ali, o Espírito Santo atuante, você ora, você jejua, você lê a Bíblia, mas ainda tem um demônio ali no domínio, no reino da tua alma ali, num fragmento, tem um demônio ali dominando. Por que que eu falo isso? Tem pessoas que elas se quebrantam, elas choram na presença de Deus, e quando elas estão na presença de uma pessoa ungida, elas acabam manifestando. Aí as pessoas têm aquele entendimento, tá em legalidade. Não é que tá em legalidade. Tinha um fragmento, num espaço ali da alma dela, tinha indo o domínio de um demônio. E ali ele manifestou. Isso não impedia aquela pessoa de buscar e orar a Deus. Então, muitas às vezes enche a boca e fala, pastor, eu tô 100% liberto, não tem nenhum demônio em mim. Aí para ali no primeiro semáforo, o motoboy corta, aí xinga, amaldiçoa até a 10ª geração e fala que não tem demônio no couro, gente. Tá com demônio no corpo, sim. Eu falei para as minhas alunas ontem, assim, vocês têm que vigiar, porque tem aí uns capirotozinhos aí no reino, aí em algum espaço, algum compartimento da tua alma. Então, o maior erro das pessoas, elas acreditarem que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não pode ainda ter uma região da alma dela sobre o domínio dos demônios, né? Tem o domínio dos demônios e tem também algo que eu aprendi recentemente com o apóstolo, que é o domínio da carne, né? Então, são 16 obras da carne ali. Então, tem coisas que não é o demônio, tem coisas que são obras da carne que você precisa vencer, né? Imoralidade, glutonaria. Então, a gente precisa saber separar isso, né? Os compartimentos. Nós somos seres tricotômicos. É corpo, alma e espírito. Nós temos 3 compartimentos atuantes. Então, isso é um pouco complexo e as pessoas não acreditam que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ter ainda um demônio em oculto na vida dela, com certeza.